Sabe qual foi o maior desafio que o governo Bolsonaro enfrentou desde que ele foi eleito? Eu vou te falar, não foi a CPI do circo, não foi a sua gestão durante a pandemia que ele tirou de letra, inclusive resultados nós tivemos que provam isso, né, em comparação com outros países que estão tendo recordes de inflação, o povo indo para as ruas, os presidentes pedindo renúncia, inclusive um presidente do Sri Lanka saindo correndo do seu próprio país, faltando alimento nas prateleiras dos supermercados, inflação em Argentina em 60%, isso porque eles seguiram as diretrizes da OMS. Bolsonaro tirou de letra, conseguiu salvar vidas e proteger a economia. Mas o maior desafio que o Bolsonaro enfrentou foi esse ano. Devido a esse conflito na Europa, causado em partes por um governo idiota dos Estados Unidos, que é o Joe Biden, que 9 entre 10 americanos estão insatisfeitos com ele. Então esse conflito na Europa fez com que um dos maiores exportadores de petróleo, né, sofresse sanções ou sofresse boicotes, embargos e tudo mais. Aí o que o Bolsonaro fez? O preço da gasolina no Brasil começou a subir de forma exorbitante. Diesel, gasolina, etanol, tudo. O dólar subiu, um descontrole econômico internacional. A gasolina e o combustível em todos os países explodindo, os preços aumentando. Se você for olhar para a Itália, a Alemanha está faltando gás, os países, todas as nações dos países estão indo para as ruas revoltadas. Na Holanda, no Paraguai, na Argentina, o povo está revoltado porque a gasolina está caríssima. E aqui no Brasil, essa foi o maior desafio do Bolsonaro. Como fazer com que o preço da gasolina baixasse sem interferir na Petrobras? Sem fazer o que o PT fez, o que levou à quase falência dessa empresa, que nós tivemos que pagar esse calote, né, esse rombo com os nossos bolsos. E ainda estamos pagando, diga-se de passagem. Nós ainda estamos pagando pela corrupção e má gestão do PT durante o governo aqui no Brasil, que destruiu a nossa Petrobras e Correios e várias outras estatais. E ele conseguiu resolver, sem interferir na Petrobras. Aprovou um projeto de lei, jogou um projeto de lei para colocar um teto nos impostos que os governadores poderiam cobrar de nós, porque a maior parte dos impostos era dos governadores. E os governadores lutaram com todas as suas forças para impedir que a gasolina baixasse o preço. O PT foi ao STF, Lula foi ao STF para impedir que os impostos fossem reduzidos. Olha só, a esquerda impedindo que o imposto seja reduzido. Tá bom. E ele conseguiu. E aí as notícias começaram, e você já deve ter percebido, né? Gasolina cai mais 6,4% nos postos e volta ao nível de maio de 2021. Isso aqui é do dia 15 de julho. Nós estamos no dia 19. Vamos para o dia 19? Petrobras reduz preço da gasolina em 4,9%. A medida acompanha queda nas cotações internacionais. Então nós temos a redução por causa do ICMS, e nós temos a redução porque o preço do barril de petróleo está caindo no mundo inteiro. E sabe o que vai ser o resultado disso tudo? Vou te contar agora. É isso aqui, ó. Dá uma olhada nessa manchete. Bolsonaro comemora a queda do preço e prevê gasolina mais barata do mundo. Nós vamos entrar entre os países que terão a gasolina mais barata no mundo. Isso não vai demorar. Aí a esquerda está revoltada. Porque eles apostaram todas as fichas na revolta popular diante da alta do preço da gasolina, que foi uma consequência de um conflito que aconteceu na Europa. Matéria. Jair Bolsonaro comemorou o anúncio da Petrobras que reduziu o preço médio de venda da gasolina às distribuidoras. A medida, que passa a valer a partir dessa quarta-feira, reduzirá o valor cobrado pelo litro do combustível em 4,9%, de 4,6 para 3,86. O chefe do executivo prevê que em breve o Brasil terá a gasolina mais barata do mundo. Petrobras reduz o preço da gasolina, aí fala, né, mais uma vez. Agora, considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina e 27% de etanol anidro na composição de gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço do consumidor passará de 2,96, em média, para 2,81 a cada litro vendido na bomba. E vamos lá. Preço do etanol recua em todos os estados do Brasil. Olha só como está o preço do etanol, gente, 3,75. Isso aqui é o preço da gasolina em 2015, 2016. Olha o que ele está conseguindo fazer, a esquerda está revoltada. A Agência Nacional de Petróleo e Gás Natural e Biocombustíveis divulgou novos dados que revelam uma queda nos preços do etanol. A pesquisa mostra que a redução ocorreu nos 26 estados brasileiros e também no Distrito Federal.
O recuo é de 2,43%, né? Era 2,41, foi para era 2,52, foi para 4,52, foi para 4,51. A queda mensal de etanol chega a 18% em todo o país, com o Mato Grosso liderando o ranking após redução de quase 20%. Meus amigos, a carta na manga que esse pessoal tinha para poder fazer com que eles ficassem tão desesperados ao ponto de aceitar um criminoso na presidência era a promessa de que esse criminoso iria baixar o preço da gasolina. Pois o Bolsonaro foi lá e fez isso no meio de um período pós-pandemia, uma guerra acontecendo na Europa, na qual um dos envolvidos é um dos maiores exportadores de petróleo do mundo, né? Eu estou falando da Rússia agora, e ele consegue fazer o que nenhum outro país fez. Reduziu o preço do combustível. Todos os países estão aumentando. Bolsonaro está reduzindo o preço dos combustíveis. Está no patamar que nós gostaríamos? Não. Mas se você olhar para o que está acontecendo nos outros países, você vai entender que o que está acontecendo aqui é um milagre. Sem falar desaceleração da inflação. Nós estamos com deflação. Ou seja, todos os países do mundo aumentando a inflação e o Brasil não. Brasil aumentando empregos, voltando a estar entre as 10 maiores economias do mundo. O sexto objetivo de investimentos, o sexto destino de investidores internacionais, a redução da criminalidade em 30%. O que mais precisa? Isso no meio de um período pós-pandemia, onde os governadores do seu estado, o seu governador mandou trancar tudo, destruiu a economia, tentou, né? E num conflito na Europa. Imagine o que o Bolsonaro, ou um governo como esse, seria capaz de fazer em um momento de estabilidade internacional. O Brasil vai se transformar na Arábia Saudita dos alimentos, tá? Ele conseguiu manter o fornecimento de fertilizantes mesmo durante a guerra na Europa. Nós vamos oferecer agora alimento para o mundo inteiro. O Brasil vai se tornar o maior produtor de alimentos. Já era, né? Mas agora no sentido de que nós vamos... A fome do mundo vai depender do alimento do Brasil. Imagine a posição que isso nos colocará na política internacional, na geopolítica. Isso porque esse cara conseguiu. Melhor presidente que o Brasil já viu, sem sombra de dúvidas. E o melhor presidente do mundo hoje. O que tem o maior apoio popular, o único líder político que anda nas ruas e as pessoas vão lá para apoiá-lo, para celebrá-lo. Nenhum outro líder no mundo hoje consegue o que o Bolsonaro consegue. Curta, se inscreva, compartilhe, a gente se vê no próximo vídeo.